Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falei, o seu podcast quase favorito, assim eu espero, depois de muitos anos. Faz um tempo que eu não gravo isso aqui e faz um tempo que eu não faço nada pra esse canal. E eu tenho feito algumas outras coisas, mas enfim, né, acho que não cabe nesse episódio. Mas é só uma volta do porquê eu senti vontade, porque eu lembro muito de ter gravado um, entre aspas, especial de Natal do ano passado, e eu acho que se não foi o último episódio exatamente, foi um dos últimos. E foi um sentimento que eu lembro até hoje de ter gravado. Foi um episódio que eu gravei ao vivo. Foi uma vibe diferente, né? Não só o fato de ter gravado ao vivo, mas enfim, acho que sinto que foi diferente no... essa vibe eu quis repetir esse ano. Não sei se tem alguém ainda que, enfim, vai assistir, porque, né, faz muito tempo que eu não posto nada. Mas como esse programa, acho que falei já em outras épocas, né, numa época onde fazia sentido, era um programa muito mais pra mim, de certa forma. E aí meio que foi parando de fazer sentido. Eu fui parando de fazer. Essa aqui é a verdade da pausa. Não tem nenhum outro motivo além disso. Mas não sei, como é um programa que eu faço pra mim, deu vontade de fazer de novo. E aqui estamos no, né, mais um episódio especial de Natal 2, ano de 2025. Foi muito legal porque foi tudo improvisado, né? Esses cenários que estão vendo aí. Eu só peguei um looping aqui que eu achei. Fiz uma waveform aqui, porque eu perdi o meu avatar antigo que eu usava, nem sei onde que tá. E porque, enfim, várias coisas aconteceram nesse ano. Não vou resumir o que aconteceu, né? Mas só explicando porque que não tem um avatar. E é basicamente isso, né? Estou fazendo meio que tudo improvisado. Como sempre, estou tomando alguma coisinha enquanto eu gravo o episódio. Hoje, cara, tá um calor gigantesco aqui onde eu moro. Não sei se você vai ver esse episódio na próxima data. Então tem muitos lugares aqui no Brasil que tá calor, mas aqui tá tipo muito calor mesmo para um final de ano. E aí eu tô tomando uma água de coco que eu acabei de comprar. E já tá quase que acabando assim, que até arrumar tudo isso aqui. E é isso. E eu sinto que eu vou ficar doente porque eu tô tomando muita coisa gelada. Tô com um ventilador direto em mim e um calor do caramba. E né, é facinho pra acabar pegando uma gripe. Mas enfim, além da água de coco, além do calor gigantesco que tá esse final de ano aqui. Bom, enrolei demais já. Enrolei não, até que essa introdução tá pequena, né? Pelo que eu tô lendo, deu 3 minutos. E vamos pro tema do episódio. Eu acho que vai ser um episódio relativamente curtinho, porque eu na verdade eu ia gravar. Eu senti uma vontade assim, quando acabou as coisas aqui, né, no dia da festa, que pelo menos, cada um comemora de um jeito, mas pelo menos aqui se comemora a virada, né? Então é do dia 24 pro dia 25, né? E como a festa acaba meio que se estendendo até depois da meia-noite, né? Sempre acaba lá pela madrugada. E depois tem que arrumar, ajeitar todas as coisas. Normalmente, né? Eu fico meio que livre pra fazer qualquer coisa assim lá pra madrugada mesmo. Tipo, a partir de umas 3 da manhã, pelo menos. E eu senti uma vontade. Falei, putz, mano, eu vou fazer. E eu sinto que eu tô na mesma vibe, sabe? Tipo, do ano passado, de querer falar sobre o Natal, as coisas do tipo. Só que eu tô cansado igual. E uma coisa que me deixou meio chateado é tá muito cansado pra gravar, sabe? Com a voz cansada, tudo assim, né? E aí eu fui começando a ajeitar algumas coisinhas e tal. Eu sei que tipo assim, eu dei uma encostada, dei umas cochiladas. Aí eu falei, putz, não vou conseguir gravar hoje. Aí só cancelei, né? Basicamente. E eu falei, mano, se não fosse fazer ao vivo um dia com a vibe, eu não vou fazer. Mas aconteceram coisas, inclusive hoje. Eu falei, pô, vou fazer assim, tá? E eu vou falar que é basicamente, tá aqui na pauta, né? E se fosse pra falar só do sentimento, né, do Natal, em comparação com outro ano,
acho que não ia render o episódio, né? Mas, como sempre, tem história de vizinhos. Na verdade, é uma história só. Mas que eu achei super interessante, cara. Eu acho, tipo, impressionante como só simplesmente as pessoas falam algumas coisas que eu, sei lá, não consigo nem imaginar como acontece, só acontece, né? Basicamente. Dando meus checks aqui no minha pauta sobre o Natal, né, desse ano. Foi basicamente o mesmo do ano passado. Eu sinto que esse ano tava mais, acho que pelo ano passado, quem escutou o episódio, mas só dando uma breve resumida, eu tava muito desanimado no dia, porque eu não tava afim de confraternizar. E aí no final não foi tipo, nossa, o melhor Natal, mas eu acho que pelo fato de que eu tava tão meio que revoltado ou frustrado, sabe? Com o Natal no geral, assim, sabe? Um sentimento assim. E foi bom, foi legal, foi interessante, sabe? Tipo, eu senti meio que, né? Uma mini magia do Natal, digamos assim, né? E esse ano, pelo contrário, eu não estava na expectativa, eu tava tipo. Tem aquela coisa, né? Tem a expectativa, tem o normal, tem o desanimado, vamos por assim, eu acho, né? Eu tava entre o desanimado e o normal, digamos. Eu não tava 100% normal, assim, né? Então, tava nesse meio aqui. Mas tava um pouquinho mais animado no sentido de realmente participar de algumas coisas. Então fui e tal, tava mais participativo, né? Sei, fazer mais coisas. Acho que no outro ano também tinha ajudado a fazer bastante coisa. Na questão de preparativo de festa, arrumar, né? A casa, enfim, tudo mais. Mas eu sinto que esse ano eu tava mais empenhado. Pelo menos foi o que eu senti, né? E além disso, na própria parte da festa, assim, eu sinto que eu comecei e tal, né? A socializar, coisa que eu sinto que eu por mim mesmo tô ficando um pouco de saco cheio. Barulhos de moto, enfim. Eu sinto que eu tava um pouco de saco cheio. E aí eu simplesmente me ocupei de outras formas, né? Fui conversar com criança. fui fazer outras coisas. Até eu comecei a adiantar, lavei louça, enfim, né? Tava procurando o que fazer, caçando o que fazer. E aí eu sinto que o tempo passou mais rápido também e tal. Então eu sinto que no geral foi tipo... foi ok. Tipo, não foi frustrante, sabe? Foi tipo... show, sabe? Né? Não show, mas foi show. E acho que uma comparação, acho que com o sentimento do ano passado, eu acho que se não foi, vamos supor, a festa em si, se não foi igual, foi bem parecida. Então, tipo, em questão, assim, sabe, de... Eu acho que se eu tivesse desanimado, eu ia achar, tipo, uma festa agradável. Quer dizer, foi uma festa agradável. Não queria entender, mas eu sinto que o ano passado foi uma festa melhor que esse ano, sabe? É o sentimento que eu tenho. Mas acho que é muito mais pelo que eu senti do que pela festa em si. Por isso que eu digo, né? Que a festa foi meio que a mesma. E ano que vem eu não sei, cara. Não sei, tem muita coisa pra acontecer. Eu sinto que esse ano foi um ano bem merda, assim, pra mim. Eu sinto que, tipo, eu tô meio que, tipo, no fundo do poço, sabe? Tipo, num esgotinho, assim. Pisando, assim, no esgotinho. Meio sendo coberto, assim, as pernas com esgotinho. Mas eu olho, assim, pra cima e eu vejo uma luz, sabe? Esse é o sentimento de fim de ano que eu costumo ter. Não costumo ter, mas eu... Enfim, às vezes, quando tô numa situação ruim, eu fico pensando e acho, né? Algumas, digamos, soluções, né? E, enfim... Eu sinto que, assim, a minha realidade hoje não é das melhores. Cara, hoje tá com muito barulho. Não sei se vocês estão escutando aqui ou se meu supressor de ruído aqui do OBS tá funcionando bem, mas muito barulho. Enfim, mas eu acho que eu posso estar, tipo assim, meio que assim, numa situação ruim e eu consigo ver uma esperança, ou pensando assim. E acho que também essa é a vibe que eu queria passar com esse especial, sabe? De Natal. Não adianta só falar, né? Por exemplo, eu gravei outro ano porque eu tava achando que ia ser uma festa zoada. Foi uma festa legal, sabe? É legal participar dessas coisas.
esse ano eu só quis fazer um comparativo, mas foi como eu falei, se eu tivesse só um comparativo não ia ser o suficiente. Então tem essa mensagem, né, de eu estar esperançoso pro ano que vem. Então acho que se você estiver escutando esse podcast e estiver meio desanimado nesse fim de ano, que não seja nada grave, né, porque se for grave é bom você procurar sempre um profissional de saúde, enfim. Mas tenta ver algum lado positivo ou pensar em alguma solução, sabe? Pode ser a luz que você precisa, no final das contas, né? E... enfim, acho que é isso. E agora, vamos... O grande motivador de gravar esse episódio aqui, que é a história de vizinhos, né? Então hoje eu tava andando na rua, hoje quando eu gravo esse episódio, eu não sei se vai ser o mesmo dia que eu vou postar, mas espero que sim. É um dia depois do Natal, né, dia 26. E eu tava andando na rua, perto de casa, e tem um cara que ele não é exatamente meu vizinho. Eu chamo de vizinho porque, enfim, é uma pessoa que eu sempre cumprimento na rua. Mas não sei exatamente onde que ele mora. Ele provavelmente mora perto da minha casa, mas não sei aonde, né? Mas ele deve morar na mesma rua, não sei. E hoje tá andando, casou, normalmente cumprimento e tal, eu passo reto. Casou dele, tipo assim, eu tô atravessando a rua e ele parar. Aí eu, caramba, ele vai parar. Será que ele, o que será que vai acontecer, né? Será que ele só quer, né, falar um Feliz Natal um pouquinho atrasado, sabe, né? Um dia depois. O que será que vai ser, né? E aí, beleza. Eu atravessei a rua. Não é porque eu tinha que atravessar a rua, na verdade. Ele que parou, simplesmente. E aí, oi, tudo bom? Blá, 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 blá. Aí ele, né, comentando. Falando, nossa, não acredita. E eu... diga-me. Tá uma loucura, né, pra atravessar a rua agora. Pausa, porque, tipo assim, nisso que eu fui atravessar a rua, eu tive que parar, né, porque tinha muito carro passando. E... acho que nisso ele olhou pra mim e aí ele esperou. Então, nesse meio tempo de eu esperar os carros passar, ele ficou me esperando eu atravessar. Atravessei e a gente começou essa conversa. E aí ele falando comigo e tal. Tá uma loucura atravessar a rua. Eu falei, normal, né? A gente que olhar e tal, esperar um pouquinho, assim que daí a gente atravessa e tal. Aí começou a contar uma história. Não, porque na outra rua tal, que tem um semáforo, né? Ele falou assim, o pessoal não respeita mais, porque... né, tava verde, né, pra mim atravessar como pedestre. E aí veio uma moto e quase me atropelou. Aí eu falei, caramba, ainda bem que não aconteceu nada demais. Ele, sei que lá, preciso ganhar na Mega Sena. E eu, opa, todos nós, né, pra não ter que... imaginei eu, né, pra não ter que sair de casa, pedir iFood, ou... não sei, só andar de carro, não sei, né. Na minha cabeça era alguma coisa do tipo, aí ele... vou comprar uma R15, aí eu... Continua aí. R15 eu não tenho certeza, mas eu acho que com certeza que é um rifle, tá ligado? E aí ele... subir no telhado lá e atirar nos motoqueiros que atravessam o sinal vermelho. Eu falei, nossa. Aí, antigamente, eu sinto que, tipo... eu só ia dar o palco pra maluco, né? Ia bater palma e falar assim, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Quer dizer, ia concordar, enfim, pra só acabar com... Aí na minha, sei lá, meu espírito natalino falou assim, não pode ser assim e tudo mais, né? A gente tem que fazer um jeito deles respeitarem as leis e tal. Mas não respeita não. Ninguém respeita as leis. Ele todo assim nervoso, aí eu tentando acalmar ele e tudo mais. E aí eu comecei só a concordar. Eu vi que, tipo, ele... sabe, tipo, ele ia estender a conversa, tá calor, eu não queria ficar na rua. E aí eu sei que ele chegou num papo, tipo assim, tem um plano. Aí eu, me conta mais sobre. Mentira, eu só tava assim, é verdade. Fala aí, né? Fala esse plano aí. Aí eu sei que ele pegou e falou assim, olha, eu queria acabar com a saída no Natal, né? Aí eu, Aí ele assim, deixar eles saírem assim, não só no Natal, né? Mas pra sempre, se eles quiserem. Aí eu falei, mas como assim, né? Soltar todos os preços. Aí ele, não, mas tem uma condição. Aí eu, né? Falei assim, claro que vai ter condição.
Depois de ele ter dado a solução da R15, eu já fico imaginando o tipo de solução, né? Aí na solução dele era: olha, gente, a gente vai liberar, né, todos os... Ele falando como se fosse o guarda, o prefeito, sei lá o que ele ia ser, mas enfim, ele falou assim: vou liberar todos vocês e... vou colocar vocês num avião e jogar no meio do mar, a 50 metros da praia, né? Quem se salvar, se salvou. Mas vai ser uma aula de natação gratuita pra vocês. Que eu acho que, na verdade, 50 metros parece muito, mas não é muito. Mesmo na praia. Tipo, tem uma chance, né? Talvez se ele tivesse falado, sei lá, tipo 100 metros, aí eu, pô, acho que não dá. Mas 50 metros, cara, acho que 50 metros, se o cara for... Mano, se o cara for meio preparadinho ali, e pá, ele consegue voltar pra praia, né? Enfim. Ou não sei também, agora que eu parando pra pensar, será que ele falou 50 metros de altura? Jogar de 50 metros de altura do avião? Enfim, eu sei que ele não queria que, né, que muita gente sobrevivesse, né? Esse é o plano. Aí eu falei, né? Não sei se é um jeito de respeitar, né? Mas enfim, né? E aí, tal, que ele foi embora, eu... Meu Deus, muitas soluções, né? Só que... É claro, assim, como falando aqui pra vocês, eu acho que era mais um desabafo. Que em sã consciência tem... Quer dizer, tem muita gente que deve pensar isso e falar assim: nossa, essa é uma solução mesmo, cara. Mas em sã consciência não é uma solução, tipo, né, aceitável. E não que, então você vai defender bandido. Nem é esse, nem seu... Nossa, tá virando um podcast... O podcast de Natal tá virando um podcast polêmico, né? Nem era essa a intenção, mas... Pô, você tem que fazer algum jeito de, tipo, né? Não sei, de não ser algo tanto, tipo assim... Meio que quase que uma morte declarada, né? Enfim. Até porque... Sejamos sinceros... Se a justiça fosse, tipo, muito correta em condenar as pessoas... E, tipo, não fosse um monte de gente, às vezes, condenado de forma errada... Por provas incriminadas, enfim... Talvez, né? Poderia ser uma... Não, essa do avião não, mas tipo... Você ter realmente, sei lá... Algum tipo de... Algo próximo de pena de morte, né? Que não existe no Brasil. Mas, enfim... Não queria trazer esse tema. Ficou pesado do nada, né? Eu só quis trazer o papo de louco do meu vizinho. E como soluções práticas, né? Que é o que ele quis trazer... Sei lá, cara, é muito fácil, mas ao mesmo tempo, tipo... O fato de ser muito fácil me soa que não é a melhor solução possível, sabe? Dito isso, trazendo um link com tudo que eu falei. Se você tá numa situação meio ruim, tente procurar uma solução viável, né? Às vezes algumas soluções práticas podem não ser exatamente a melhor solução. Uma coisa que, tipo, se for muito fácil, sabe? Tipo... Não sei, desviver para algumas pessoas, roubar, matar alguém por dinheiro, né? Tirar satisfação para você se sentir melhor. Pode ser que não seja pode ser que seja uma solução prática, mas não seja a melhor solução, né? Talvez seja a melhor solução seja conversar, enfim, algo do tipo. E é isso. Agora trazendo-se uma mensagem no finalzinho assim, ó, né? Revertendo para algo mais natalino. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar daqui a pouco esse episódio. Vou ver se consigo pelo menos achar a senha do canal. Eu já achei, tá? Consegui logar. Só preciso saber todas as configurações direitinho. Se tudo tiver certo, eu posto aqui. Se alguém bizarramente estiver assistindo esse canal, deixa um comentário aí, só pra curiosidade mesmo. Não sei se eu pretendo voltar, enfim. Mas seria interessante só saber, né? Isso se você chegou até aqui, né? Porque eu já acho uma loucura. Bom, mas enfim, muito obrigado pela sua atenção. Um Feliz Natal, um próspero ano novo aí pra você que estiver ouvindo. E fique bem. E até um próximo episódio, seja no próximo Natal, uns episódios soltos aí, ou a fim de fazer umas gameplay de jogo, quem sabe, não é mesmo? Então, até uma próxima.
Tchau, tchau.